Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, discípulo da grande Fraternidade Branca Universal, xamã crístico, palestrante. E hoje ele vai estar falando sobre a ascensão do bem-amado Mestre Saint Germain, já que no próximo domingo, dia 1º de maio, nós celebramos a ascensão do bem-amado Mestre Saint Germain. E domingo, 1º de maio, o Bueno e eu estaremos no Zoom fazendo uma vivência das 11 da manhã às 13 horas, caminhos para a ascensão pelo bem-amado Mestre Saint Germain. Então vamos lá, que é para a gente estar nessa sintonia, o que significa ascensão. E qual é esse nosso tempo que nós estamos vivenciando de harmonia, de plenitude, de reequilíbrio, de amor incondicional. Vamos aguardar o Bueno entrar para que a gente possa estar conversando. Boa tarde a todos vocês aí que estão com a gente em sintonia. Dia super lindo aqui em São Paulo, 30 graus, uma delícia, nem deu para ficar no sol, mas estamos aí nas energias do dia a dia. E vamos o Bueno que já está aí conosco, para que a gente possa estar conversando sobre a ascensão do bem-amado Mestre Saint Germain, ser responsável pelos trabalhos da Pax há 40 anos. Tudo bem, Buenito? Tudo, e vocês, como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos lá. Bom, que bom. Vamos começar então rezando para o Arcanjo Miguel, né? Pedindo a proteção para nós, para todas aquelas pessoas que nós amamos e as que estão à nossa volta, né? Como sempre. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre, por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permite-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força, o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às nossas falhas, e que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das má qualificações do nosso ego e das nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade, da nossa alma e do nosso espírito. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Bom, Carmen, hoje nós vamos fazer a coisa um pouco diferente, né? Ok. Nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, porque parece que o público nosso ele não gosta que a gente dê as coisas mais ou menos mastigadas, né? Põe a papinha na boca, né? Eles gostam bastante é de ler livros. Eles gostam mesmo é de estudar, né? Eles gostam de saber as coisas onde está, né? Embora a gente tenha um trabalho de mais de 35 anos, às vezes é bom a gente falar um pouco sobre as nossas experiências, né? Mas nós vamos fazer um pouco diferente. Eu quero ver em que estágio aqui estão as pessoas também, né? Hoje, então, eu vou inverter. Nós vamos inverter aqui a história, né? Tá bom. Tem vários livros que falam sobre a ascensão, sobre o Mestre Saint Germain, coisa que não é difícil. E acredito até que você tenha mudado o título também para essa semana, porque a ascensão do Mestre Saint Germain é no próximo domingo. Exato. Então o tema é domingo, né? É, domingo, 1º de maio. É domingo, é. A gente ia falar sobre um tema hoje e você resolveu, então, como a gente fez também lá naquele dia do Conselho Kármico, hoje a gente inverteu um pouco as coisas.
Mas antes, eu gostaria de falar, eu não estou com ele aqui na mão, eu andei procurando, deve estar numa estante minha lá no escritório, sobre o seu livro, Maestria e Ascensão, que eu já gostaria de começar falando a respeito das pessoas que se interessarem pelo tema e está lendo. E eu tenho um livro que eu recebi de um escritor que se chama A Odisseia dos Átomos de Hidrogênio no Planeta Terra. Ele, na verdade, esse tomo, ele fala sobre elevação e ascensão, que é mais ou menos o tema que a gente está falando essa semana e que deve falar no próximo domingo, né? Ele é de Cláudio Silvestre Rodrigues, é da editora. Deixa eu pegar aqui. É da editora Garcia, e ele está no prelo ainda, porque ele é de 2021. O meu está autografado. Eu ganhei o ano passado, justamente em outubro de 2021. Ele tem 6 tomos, né? Mas a capa é esse aqui. Não sei se todos vão dar para ver. Uhum. A capa é esse aqui. Ele também foi levado às mãos do vice-presidente da República e ele é fininho. Ele é fininho, dá para ler numa sentada. Né? Como vocês estão vendo. Nossa, isso aí é Dá uma para ler bíblia. numa sentada. É a Bíblia Dá para dos ler numa átomos. sentadinha. E esse aqui é o volume terceiro, viu, pessoal? Uau. Esse é o volume terceiro. Espero que vocês leiam, porque depois eu vou arguir sobre o livro de vocês, tá bom? Então, passada a bibliografia agora para vocês, né? Mais ou menos de um assunto, e esse livro ele abrange toda uma parte, vamos assim, daquilo que nós já falamos sobre a Fraternidade Azul, que é a escola dos mistérios, depois a fraternidade esotérica, interna e externa. A gente tem que sempre estar dividindo as coisas, né? E a gente tem que levar em consideração o que nos permeia no momento atual. Eu vou tentar, é lógico, falar algumas palavras antes da gente passar para o nosso público que está nos assistindo, sobre algumas coisas a respeito da ascensão, né? Porque não é todo mundo que gosta do tema, não é todo mundo que estuda o tema, então era bom a gente falar um pouquinho a respeito do que é ascensão. A ascensão nada mais é do que uma ação que nos leva à iluminação ou a ascender. A palavra ascensão ela quer dizer iluminar-se e ascender-se. Mas de que forma? Da forma como o livro também nos fala e nos explica, através de uma elevação. Mas elevação a que nível? A nível espiritual, porque é o que nós nos propomos a fazer aqui nas lives de quinta-feira. É falarmos sobre um pouquinho a respeito do mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual para nós é uma ideia onde essa elevação, essa ascensão e essa iluminação nos leva para o alto. Ela caminha para o alto, né? Elevação é uma coisa que dá no alto. Ela nunca se dá para baixo, ela sempre dá para cima. E quando a gente fala nisso, a gente tem que perceber que nós estamos falando de um nível espiritual, mas esse nível espiritual, ele se resume em nós mesmos, ou seja, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, para que ele, espírito, suba através da consciência, vamos dizer assim, desses 3 níveis menores: o físico, o mental e o emocional. Veja que eu não falei ainda do corpo etéreo, porque o corpo etéreo ele vai abranger a alma. E eu estou um pouco mais acima ainda da nossa alma. Eu estou no espírito, né? Sim. Porque a alma é que, na verdade, é o conjunto que nos dá, vamos dizer assim, a mobilidade desses outros 3 corpos funcionar aqui na Terra. Quando nós não estamos encarnados, então o que acontece? Quem prevalece, vamos dizer assim, universalmente é o espírito, e não a alma, né? Então, quando nós não estamos encarnados, é o espírito. Quando nós estamos encarnados, nós temos a presença da alma. Muito bem. O que acontece nesses 3 níveis? Principalmente a nível do corpo físico,
a nível do corpo mental e a nível do corpo emocional. Nós procuramos essa elevação através da nossa consciência. O que nós estamos procurando aqui é a elevação da nossa consciência. Uhum. E o que é a consciência? A consciência é a resposta do nosso corpo físico a uma certa frequência de vibração. Uhum. É que a gente muda a nossa consciência. E isso acontece em vários outros níveis. Assim como acontece no nosso corpo, na nossa parte mental e na nossa parte emocional, para nós estar elevando a nossa consciência espiritual, ela acontece em nós, mas também acontece no planeta. Ela não figura só, única e exclusivamente na gente. Ela atinge o planeta como um todo. Então, atingindo o planeta como um todo, nós passamos a agir e nos transformar, nos modificando no pensar, no sentir e no agir, justamente aonde os três corpos inferiores está sendo atuado, né? Na questão do pensar, do mental, na questão do sentir, do emocional e na questão do agir, que é do físico. Então, a gente tenta, né, fazer essa elevação de consciência, essa ascensão, essa iluminação aqui, mas ela não acontece só aqui e agora. Ela acontece aqui, agora e acolá, né, no mundo espiritual, beneficiando não só a nós, mas como o planeta e o todo. É como se a gente tivesse, você passa por bastante em cima disso, e todos nós que temos o celular, ou temos computador, temos tablet, temos qualquer coisa eletrônica, a gente tem que sempre estar fazendo atualização, que a gente chama de upgrade. A gente está sempre fazendo isso. E essa, vamos dizer assim, essa consciência, essa busca da elevação e da ascensão, ela tem que passar necessariamente por isso. Então, quando a gente passa por esse processo, que é um processo, né, a gente tem que perceber que isso não é uma receita, não é uma receita de bolo, é um processo. E é um processo que tem duas vertentes. A primeira é de aspiração, porque se você não tiver aspiração nenhuma para isso, você vai continuar na sua vidinha, você vai continuar lá, você não tem aspiração nenhuma, você não tem motivação nenhuma, você não descortinou ainda aquilo que nós, um pouquinho mais na frente, a gente chama de despertar. E outra coisa é a fé. A fé que nos leva e nos impulsiona através da vontade divina. Porque sem a vontade divina também, as aspirações e a fé não vai funcionar. A vontade, ela é o primeiro, vamos dizer assim, o start, né? Aquela riscada do fósforo, do palito do fósforo na caixa, né? Aquilo é a vontade. Se você não tiver vontade, não adianta. Uma vez que você tem essas duas coisas, vem um mandamento que a gente não pode esquecer, que não é meu, mas já vem desde a outra era, que é a era de peixes, que é a questão de vencer a si mesmo, como já dizia o Mestre Jesus, né? Que o grande propósito do ser humano é vencer a si, né? E nós temos que ter, então, essa vitória, essa de vencer a si mesmo, né? De nós estarmos engajados numa meta, num objetivo, num alvo, que no caso, então, é a ascensão, a elevação da nossa consciência e, portanto, a iluminação. Quando eu falo vencer a si mesmo, e nas minhas orações, quando a gente fazia as nossas vivências lá no Salão da Pax, a gente não usava a palavra lutar. Eu tenho uma oração que eu explico que a palavra lutar, ela tem que ficar fora do nosso vocabulário. Porque a palavra lutar, e se a gente colocar aqui vencer a si próprio, parece que a gente está dentro de um conflito. E quando a gente está dentro de um conflito, é que mostra que nós estamos dentro de uma luta.
E a luta sempre nos mostra e sempre nos mostrou que ela tem perdedores. E vencer a si próprio não é uma luta de vitória ou de derrota de quem quer que seja. Muito pelo contrário. Vencer a si mesmo, no nosso caso espiritualmente, é justamente o oposto. É render-se. É render-se. Você está gostando, né? Estou adorando. Você está gostando. É render-se. Render-se ao o que, Bueno? O que nós vamos nos render? Praticamente nós já estamos rendidos. Porque diante da imensidão da natureza, dos reinos que estão ao nosso lado, da ordem angélica, dos elementos, dos elementais, dos Elohims, de todos aqueles que antecederam a nós somos muito pequenininhos. Mas nós temos que continuar na humildade nossa, mas nós temos que entender que nós somos filhos do Criador, portanto, co-criadores, e nós estamos sobre as leis divinas. Então, nós vamos nos render às leis divinas. Aí sim que nós vamos conseguir ir mudando a nossa consciência e a nossa elevação. Caso contrário, nós vamos ficar estagnados. Para que nós possamos, então, dessa forma, usar uma das virtudes do sétimo raio, que é o ato da transformação. Então, é através da transformação que esse processo ele se dá. Porque se não houver a transformação, então não existe aquilo que nós chamamos de despertar. E é o que todo mundo quer nesse momento aqui no planeta. Despertar. Sim. Nós já somos um grande número de pessoas, de seres humanos despertos. Porque a questão do despertar, ela nos leva a não ao despertar, né, de dormir e acordar no dia seguinte. Não é esse despertar que eu estou falando. É o despertar espiritual. Mas aqui é bom a gente sempre trocar em letrinha para a coisa ficar mais ou menos dentro de uma plataforma. O despertar é dentro desse processo transformador, de não estagnação, de você buscar a sua elevação. Bom, para nós, essas elevações e essa fase do transformar, ela basicamente envolve aqueles três mesmos atributos que eu já falei lá atrás, que é o corpo, a mente e, na verdade, né, a questão emocional é o coração. E o coração. Nós temos que fazer essa transformação de uma forma una, que ela seja batida ou rebatida naquele outro, vamos dizer assim, naquele outro, eu vou usar o nome de instrumento, tá? Agora eu vou usar um nome diferenciado para a alma. Ele tem que rebater na alma. Ele rebatendo na alma é que vai ser rebatido no espírito. Aí, então, nós temos aquele processo da divina presença eu sou, do eu superior e do ser que somos nós. Então, nós colocamos aqui novamente o eixo dos três principais, vamos dizer assim, criadores, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa atividade de características e de atributos diferentes para cada um de nós, né? Porque nós temos que entender que esse processo ele está além daquilo que nós costumamos ver, né? Tomé, ele para crer, ele precisou ver, ele precisou pôr a mão nas chagas do Mestre Jesus, pôr aqui o dedo aonde o Mestre Jesus foi espetado pela lança do soldado romano, para poder ver que era o Mestre Jesus. E por que isso? Ele não viu o Mestre Jesus na frente dele? Por que ele teve que fazer isso? Porque certamente a figura, né, corporal do Mestre Jesus não era a mesma que Tomé conhecia. Tanto é que o Mestre Jesus na estrada encontrou depois da sua ressurreição alguns discípulos da estrada. A Bíblia conta isso,
E os discípulos não o reconheceram. Ou seja, o mestre ele mudou a forma corporal dele. A ressurreição fez uma transformação, inclusive, do corpo dele, mudando a aparência do mestre Jesus. Então, o que nós temos que entender é que tem determinadas coisas que estão acontecendo no mundo invisível, na Matrix, né, que nós vivemos hoje, e que não temos consciência desse mundo invisível, que atua sobre nós e que nós não enxergamos. E que se nós nos submetermos a essas leis divinas, nós vamos andando de acordo com o processo que cada um tem e escolheu para a sua vida. E aí é aquele trabalho que você faz todos os anos na Pax. Eu acredito que há mais de 30 anos, pelo menos, eu estou lá e eu vejo todo ano esse trabalho que você faz, que é aquilo que nós chamamos de renascimento. Muito bem. Quando nós chegamos nessa questão do renascimento, é a questão do despertar, vamos dizer assim, consciente. O renascimento é o despertar consciente. Eu sei que eu renasci para uma nova vida. E ao mesmo tempo que eu renasci para uma nova vida, o planeta também subiu mais um degrau, em função das minhas escolhas e do meu processo. E também nós temos que ver que não o planeta, não nós, mas quando eu digo planeta, eu não digo só sobre todos os reinos e aquilo que nos envolve, mas a humanidade como um todo. Sim. Nós fazemos parte também de um reino, que é o reino humano. Então, a humanidade também, ela renasce. Então, nós temos aquele processo, né, de morrer e de renascer. O que as pessoas não entendem, né, que o mestre também falou lá atrás, o mestre Jesus, eu estou frisando nessa primeira parte bastante, porque nós estamos ainda numa via de transição Sim. entre uma era e outra, é que esse morrer, ele não é físico, Carmen. É morrendo que se vive, como diria na oração de São Francisco. Mas não é a morte física, é a morte na própria vida. Porque nós morremos muitas vezes nessa vida e renascemos muitas vezes na mesma vida. Essa é a parte mais importante que nós temos que entender. Claro. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente tem que passar para um outro plano para a gente poder viver fazendo o processo reencarnatório. E às vezes não é isso. Às vezes o processo ela se dá na mesma vida que nós estamos tendo agora. E essa consciência do despertar é que todos nós temos que ter. E cada um tem o seu processo. E esse processo que cada um tem, ele é único. Sim. Ele é pessoal. Ele é subjetivo e intransferível. O meu não é igual ao seu, não é igual ao do meu vizinho, não é igual das minhas filhas. Ele é diferente. Cada um tem o seu processo. Cada um criou a sua própria fórmula para esse despertar e o processo todo inverso até chegar na ascensão, que eu acabei de dar, vamos dizer assim, coisas elementares, né? Não é um processo, como o escritor aqui do livro me passou sobre a questão da elevação e da ascensão, né? E é um livro bastante complexo, tem muita parte esotérica, se a pessoa não tem familiaridade, eu aconselho nem comprar o livro, porque é um livro denso, como todo mundo pôde ver, e sugiro, então, que adquira o seu livro, né? Maestria e Ascensão, que é um livro mais fininho, não estou com ele aqui na mão, deve estar na minha estante lá no escritório, ele vem acompanhado de um CD, que é muito bacana o CD, e eu aconselho, nós temos na livraria da Pax. Bom, feito pelo menos essas considerações, eu acho que agora daria para a gente falar um pouquinho a respeito da ascensão do Mestre Saint Germain, né? E depois eu vou, naturalmente, fazer um ping-pong aqui com o pessoal que lê muito, com o pessoal que adora bibliografia, né, de livros, deve ser um pessoal que entende, que estuda a barbaridade, né? Mas a gente tem que ver que o processo de ascensão do Mestre Saint Germain,
se deu por várias vidas. Então, é esse o processo que a gente, às vezes, tem que entender. Que não dá para a gente correr, não dá para ter velocidade. A gente vai no nível que a lei divina, a nós que coube a rendermos a essas leis, subimos os patamares de acordo com a nossa evolução e de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o Saint Germain teve várias encarnações aqui no nosso planeta. Lembrando que o Saint Germain, ele não é terráqueo. Ele não é daqui do nosso planeta. Ele é do planeta Urano. E ele chegou aqui há mais de 50 mil anos atrás. E o planeta Urano, ele está sobre um outro Sol central. Bueno, lá na Fraternidade Azul, a gente viu que o nosso Sol central é alfa e ômega. É alfa e ômega para o nosso sistema, como um todo. Mas cada um dos planetas também tem o seu Sol central, porque eles foram desvinculados, vamos dizer assim, vibratoriamente de um plano para esse plano onde nós estamos. Inclusive, a Lua é dado como, vamos dizer assim, um ser que ninguém sabe como que apareceu aqui para a Terra. Porque ele não tem a conformidade e as densidades para ele estar na nossa elíptica. Ele pode até ser, vamos dizer, uma nave, de repente, que foi totalmente trabalhada e a gente sempre vê o mesmo lado, que está iluminado, e sempre vê, e não consegue ver, melhor dizendo, o lado que está escuro, que a gente não sabe o que está acontecendo. Porque não vira, ele acompanha a rotação da Terra. Então, nós temos que entender que o mestre Saint Germain, ele também tem um Sol, que é o Sol de Andrômeda. Assim como a Fraternidade Azul, Sírios, Alfa e Ômega, faz parte do Logos, Urano, espiritualmente e evoluído, ele também recebe as vibrações de Andrômeda, que é um outro Sol central que nós temos na nossa galáxia. Então, é uma coisa assim que um dia a gente pode voltar a falar e só falar sobre isso, mas que a gente tem que entender que o mestre Saint Germain, o Saint Germain, não sei, cada um fala de uma forma, né? E vê a perspectiva nossa de uma forma assim de velocidade. A verdade é essa, né? De velocidade. Não é uma corrida de kart como aconteceu na era passada. É uma corrida de Fórmula 1, onde todo o mecanismo se dá ali no volante. Embreagem, marcha, velocidade, regulagem do motor, de óleo, de freio, de pneu, tem tudo ali na direção do piloto. Então, é uma tecnologia altamente evoluída. Isso eu não precisaria dizer, e já deu para perceber que de 54 para cá, ou seja, em menos de 70 anos, né, foi feita uma revolução extraordinária em tudo, né? Nós estamos falando de toda a relação humana. Né? Estou falando de gênero, estou falando de tecnologia, eu estou falando de economia, eu estou falando de tudo. Eu fico imaginando quando ele completar a obra dele nesses 2000 anos que ele tem pela frente. Deve ser uma loucura isso aqui, deve ser uma coisa assim magnífica, mas que vai depender da gente estar acompanhando ou não. Sim. Também tem essa, daqueles que estiverem aqui naquele momento, né? Então, todo o processo do mestre, que ele veio para cá, ele vem acompanhado justamente já num processo evoluído, porque ele foi um sacerdote da chama violeta em Atlântida. Quer dizer, todo o princípio que eu desenvolvi lá também, na Irmandade Azul, é também desenvolvida na Irmandade Violeta. Ou seja, ela tem todo um procedimento naquele continente, não antes da Lemúria. Ela tem um procedimento em Atlântida. E a gente tem que levar em consideração
que todo o processo reencarnatório do mestre Saint-Germain, ele foi fazendo sobre a possível evolução contínua da onde ele estava vivendo, porque ele sempre tentou interferir, mesmo sendo, vamos dizer assim, um ser que não estava protagonizando a era, ele era um ser que estava presente para ser solidário, servir e ajudar no processo da humanidade como um todo e, claro, do planeta, evidentemente, de todos os reinos que se compõem aqui junto com a gente. Bom, nas vidas do mestre Saint-Germain, só para falar de algumas, porque eu não vou falar de todas, né? O pessoal tem a bibliografia, sabe de cor, né? E de repente vão estudar muito ainda, né? Mas nós temos aí São José, que foi o pai de Jesus, nós temos Proclus, que foi um filósofo grego, nós temos o Roger Bacon, que também foi um escritor, né? E um cientista. Nós temos aí o monge, que é chamado de monge médico, não sei se você soube dessa encarnação do mestre, Não. que aconteceu por volta de 1220 a 1292. Isso, nessa encarnação dele, ele era só chamado de doutor, ele era mais conhecido como doutor. Depois nós tivemos a do Cristóvão Colombo, que essa todo mundo conhece porque ele foi o descobridor do Novo Mundo, né? Entre 1450, 51 a 1506, provavelmente. Depois veio a encarnação do Christian Rosenkreuz, que foi o criador do Rosa Cruz, né? Do qual nós estivemos no templo principal do Rosa Cruz, na Califórnia, na cidade de São José, né? De São José. Isso já vai anos, né? Anos bolinha. 30 anos. Né? Depois veio o Francis Bacon, e o Francis Bacon, a gente tem aí uma encarnação curiosa, né? Não que as outras não tenham sido, cada um tem a sua história. Eu não vou contar a história de cada um. Mas nessa, eu acho interessante, que nós já falamos uma vez sobre isso, eu não sei quando, mas não foi em nenhuma live, eu não sei se foi no salão ou não, que possivelmente ele teria sido filho da rainha. Da rainha. Ele foi filho da rainha com aquele filho Robert Dudley. Dudley, eu acho que o nome correto é esse, em inglês. E ele era um filho, vamos dizer assim, fora do casamento. A rainha se apaixonou por Robert, eles tiveram um filho, e esse Francis, ele foi criado na família Bacon. Veja que ele já tinha tido uma outra encarnação como Roger Bacon. Então veja que ele segue uma estrutura mais ou menos familiar. E é criado pela família Bacon, e ele também tem um pseudônimo que ele usa e que você nos dá todos os dias de manhã, através das lições que vem, né, para nós no dia a dia, além do curso de milagre, além das lições de Yogananda, também vem as frases do William Shakespeare, que, na verdade, diz né, a história, e aqueles que estudam mais profundamente a questão literária e a questão histórica, esotérica, oculta, exterior, não interior, exterior, que ele era William de Shakespeare, com mais de 30 peças feitas, com mais de centenas de livros e poesias escritas. Então, dentro desse fato, só nos cabe, e eu quero agora a participação, né, dos universitários, né? Eu queria saber o seguinte, né, dos universitários, né, porque isso é fácil de achar, e talvez até você saiba e possa responder ajudando os universitários, né? Em qual encarnação, já que o mestre, nós sabemos, ele teve a ascensão dele. Alguns dizem que foi dia 1º de maio, mas tem outros textos que dizem que foi 22 de maio. Né? E 22 de maio, todos nós sabemos também que é o dia da Santa Rita de Cássia. Né? Então,
Alguns textos dizem 22 de maio, mas a maioria maciçamente diz 1º de maio. Eu acredito que seja 1º de maio. 1º de maio. 1º de maio de 1684. A minha pergunta é para os universitários. Em 1684, qual era a encarnação do Mestre Saint-Germain? Boa pergunta. Alguém aí se atreve a escrever, please? Vamos anotar aí. Ninguém escreveu nada. Enquanto isso, Ninguém escreveu nada? Por enquanto. Mas não é o pessoal que lê, que estuda? Saint-Germain. Como é que é isso? O Ricardo Pastor escreveu Saint-Germain. Não. Saint-Germain, o Saint-Germain é Saint-Germain. O conde, ele está dizendo? O conde de Saint-Germain? Deve ser. A encarnação do conde de Saint-Germain. O conde de Saint-Germain. Pergunta. É o conde? É o conde? É o conde. É o conde. Porque o Saint-Germain é o Saint-Germain. Agora, teve uma encarnação que ele foi conde. Escreveram, o Zé Márcio escreveu Roger Bacon. Roger Bacon. Bom, eu quero dizer, na verdade, que todas as respostas estariam erradas. Por quê? Né? Porque 1º de maio de 1684 não foi, na verdade, o ascensionamento, ou seja, a elevação. Porque nós acabamos de ver na minha primeira parte aqui desses ensinamentos de hoje, que, na verdade, a ascensão é a elevação da nossa consciência para um despertar do nosso renascimento. E a verdade é que isso não aconteceu nessa encarnação, nesse processo de encarnação de 1684. Ele aconteceu no processo de 552 depois de Cristo. A pergunta agora que vem é o seguinte: quando o mestre Saint-Germain conseguiu a ascensão dele, qual era essa encarnação? 562 depois de Cristo? Oh, God, aí você foi buscar lá atrás. Fui. E eu não citei aqui nas encarnações que ele teve. Eu não citei. Príncipe Rakosi. Não. Não tenho ideia. Príncipe Rakosi foi de 1700 depois. Né? Sim, você voltou lá atrás. 552 depois de Cristo. Não tenho ideia. Não tem ninguém. Enquanto o pessoal aí procura e responde, uma pessoa perguntou se Rosa Cruz e maçonaria é a mesma coisa. Não. São duas ordens diferentes. Uma foi criada, a ordem da maçonaria foi criada praticamente por dois irmãos. É o Moria e o Kutumi. Né? Com uma pitadinha de um ou outro mestre ali junto. A ordem Rosa Cruz, ela foi criada especificamente, vamos dizer assim, por uma das encarnações do Saint-Germain, que foi justamente o Christian Rosenkreuz. Por isso que se chama Ordem Rosa Cruz, tá bom? Então é diante disso. Bom, eu quero avançar. Eu acredito que as pessoas não vão conseguir achar essa resposta. Tenho duas respostas. Proctus e o Zé Márcio respondeu Merlin. Zé Márcio está certo. Zé Márcio respondeu corretamente. É Merlin. Que bonitinho. Eu tenho o mago Merlin aqui do meu lado. Merlin é a resposta correta. Então vocês vejam, olha que engraçado. Mas veja como é engraçado a história. A história mostra que na encarnação de Merlin ele teve essa elevação e teve essa ascensão. Incrível! Agora você veja quantos anos depois, séculos
Depois, Sim. em 1684, ele consegue, vamos dizer assim, não é a coroa, né? Porque a coroa se dá só em 1954, né? Também alguns séculos Depois. mais à frente. Primeiro, a gente, em 1684, no século XV, e depois, 1954, no século XX. Então, o que acontece? Acontece que, século XVII, perdão. O que acontece? Acontece que nem sempre a ascensão ela se dá diante, vamos dizer assim, do processo do seu trabalho que você vai ter que efetuar. Porque o que aconteceu, então, para ter essa data de 1º de maio de 1684? Veja bem, ele já dominava, ele era um ser ascensionado. Sim. Era um ser iluminado já, como Merlin. Todas as outras encarnações que veio foi reencarnações de serviços justamente em prol dessa humanidade do qual ele serve e dos reinos em evolução que está aqui. O que acontece, então, de grandioso para que essa data seja tão significativa para a gente e a gente ponha como a data da ascensão do Mestre? Bom, essa data é significativa porque ele tem um primeiro encontro com Sanat Kumara. Nossa! Ele tem o encontro com Sanat Kumara e coloca para o Sanat Kumara presencialmente o que deve ser feito no planeta Terra. Qual é o maior objetivo de nós e deles dentro do planeta Terra? Que é, na verdade, o de servir a luz e contribuir com todos como se fosse uma família fraterna, igualitária, na busca da sua liberdade. É aí, então, que o projeto dele fica definido como sendo o próximo avatar em 1954 para assumir. E aí vem uma coisa agora que nós não tocamos nesse assunto, mas a nível planetário já está sendo se conversado através de uma dispensação que aconteceu, que no dia 31 de outubro, se não me falha a minha memória agora, hein, pessoal? Não sei se é de 2020 ou 2021, o mestre Saint-Germain assume o Mahashonato planetário. Ele assume o Mahashonato planetário, a coisa de 1 ano ou 2 anos atrás. Depois eu posso dar a data bem clara, mas eu acho que é 2020 que isso acontece. A maioria dos canalizadores no planeta estão passando essa visão, que ele assumiu mais essa condição, que seria a condição, então, de exercer a vibração do Espírito Santo nas atividades do 4º até o 7º raio, do qual ele também serviu como Chohan no 7º raio. E a partir dessa data, o Chohanato do 7º raio passa a mestra Mercedes, que também é a patronata da 7ª raça raiz. Bom, dado esse primeiro embate, então, dia 1º de maio de 1684, ele é configurado na presença do Sanat Kumara como se tivesse mais ou menos, não é bater o martelo, né, nem bater o carimbo, mas é uma espécie de uma chancelado, de uma referência do selo que ele conseguiu, porque ele atinge um nível. Quando eu falo do Sanat Kumara, eu estou falando do Senhor do Mundo. Sim. Que só depois dele vem os pais celestiais, né? Que é Hélios e Vesta, Alfa e Ômega, e o criador do Logos. Né? Então, pô, ele sentou assim com o Sanat Kumara e falou: olha, desculpa, mas a questão é a seguinte:
É isso, 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 isso. Em vista de todas as encarnações que ele havia passado. Ele teve um sentimento, uma sensibilidade Uhum. tão grande de chegar num ser tão evoluído e falar para o ser evoluído: escuta, não é assim, é assado. Sim. E esse ser evoluído falar: ok, que o ser evoluído poder dizer não. O que vem de cima para baixo é o que nós temos que cumprir. Mas como o Sanat Kumara, aqui dentro do nosso planeta, é a cadeirinha do trono superior, porque acima dele já vem outras esferas, e ele, na conversa com o mestre Saint Germain, ele admite a possibilidade de fazer uma mudança de rota para que as coisas sejam aceleradas no nosso planeta. Sim. Não tendo mais a disputa do carrinho de kart, mas passando para a Fórmula 1. Então é dado para o mestre Saint Germain preparar o plano, preparar o projeto, vamos dizer assim, dessa implantação de 1684 até 1954. Nossa. Mas sem ele perder a possibilidade de fazer a correção dos planos e do projeto sem estar encarnado. Olha que sacada! Olha que sacada o mestre Saint Germain. Ele continua no processo de encarnação dele. Ele continua. Ou seja, lá atrás, em Merlin, ele consegue a ascensão dele e a maestria dele. A pergunta final que eu faço aos universitários é: qual foi a maestria que ele alcançou? Olá, alguém Na responde? encarnação, na encarnação do mestre Merlin. Qual foi a maestria que ele alcançou? Porque tem a ver com esse processo de dar continuidade. Sim, Embora claro. o plano tenha sido aprovado, ele não ficou lá. Ele continuou aqui, Claro. no processo reencarnatório e, ao mesmo tempo, tentando construir as bases do que ele precisava aqui na humanidade e no planeta, e, ao Uhum. mesmo tempo, fazendo as correções no projeto e no plano a nível espiritual, de que ele ia começar em 54. Aí. A pergunta que eu faço é: qual a maestria que ele conseguiu? Chama violeta, transmutação, Chorran, transmutar metal em ouro. Nada ainda, Mais algum? por enquanto. Nada. Então, nada. Zé Márcio, o Ricardo, ninguém ainda se manifestou, O Zé estão Márcio foi procurando. transmutação. Transmutação é uma virtude, poderia ser, O né? Ricardo pôs Chorran, alquimia. O Ricardo colocou agora alquimia. alquimia, É, também era um grande alquimista. a Sloane pôs rejuvenescimento. Rejuvenescimento, faria parte da questão da Flores, transmutação, né? Flores de Sol colocou tempo. Tempo. Não, tempo não é uma virtude. Mago. Ângela colocou mago. Mago. Bom, vejam bem, agora vamos voltar. Agora vamos voltar aqui para mim. Hum. Se você quiser dizer algumas coisas que eles disseram aí para mim, só fazendo uma pequena correção, eu faço. Chorran não pode ser uma virtude porque é um sinônimo de diretor. Diretor divino. Chorran quer dizer diretor do sétimo raio, diretor do sexto raio, diretor do quinto raio. Por exemplo, diretor do quinto raio é o Chorran Hilarion, mestre Hilarion. Sim. Então, Chorran, a palavra Chorran, quer dizer diretor. Né? Também, em turco, Sanat quer dizer também diretor. Sim. Então, dependendo da língua que você se encontra, você muda também a linguagem. Outra coisa que falar é rejuvenescimento. O rejuvenescimento ele só pode dar através da transformação ou da transmutação, que seriam virtudes do sétimo raio. Mas não é o caso, né? Porque rejuvenescimento, então, vamos dizer assim,
é um passo atrás dessas virtudes de transmutação, de transformação. A alquimia entra na questão da transformação, né? Ele era um alquímico, mas aí nós teríamos que falar, em vez de alquimia, nós teríamos que falar em transformação. Uhum. Alquimia é a transformação de alguma coisa para outra coisa, Tá. né? Que é justamente a parte química ou física da situação. O que mais? Falaram mais alguma coisa? A preparação do rei Arthur e imortalidade e purificação. Tá. Bom, a imortalidade, ela faz parte daquilo que ele se tornou, vamos dizer assim, maestro, né? É um passo anterior, porque imortalidade não é uma virtude, né? Imortalidade é um estado, então também não pode ser, né? Eu não sei, eu não me lembro mais o que alguém falou, mais alguma coisa aí. Purificação. Magia. Purificação. Purificação é a primeira etapa. Purificação é a primeira etapa do final do ciclo. Tá. Vamos supor um relógio. Vamos supor um relógio. Eu tenho 3 horas, eu tenho 6 horas, eu tenho 9 horas e eu tenho meio-dia. 3 horas, 6 horas, 9 horas, meio-dia. 3 horas é a purificação. 6 horas é a iniciação. 9 horas é a ascensão e iluminação ou elevação. Meio-dia é o final do ciclo, que é justamente a maestria do mestre Saint-Germain que ele conseguiu. E ele usou em todo o processo dele, desde Merlin até hoje. Esse meio-dia, que é a última etapa do relógio, 3, 6, 9, 12, se chama, aliás, ele puxou para ele essa era. Ele deu o nome dessa era, não só para ele, mas para a Terra, nessa era de Aquários, que se chama liberdade. Ele conseguiu a maestria da liberdade. Então, nós temos a purificação, a iniciação, a elevação, a ascensão, a iluminação e a liberdade. O fato de você só ser ascenso não significa que você atingiu a liberdade. Você ainda tem outro quarto do relógio para conseguir. A última fase do relógio é a liberdade. É a liberdade. Quem não consegue a liberdade ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Sim. O mestre, ele conseguiu a liberdade. Então, entre a ascensão dele em Merlin até a liberdade, ele faz um circuito regularmente de reencarnações até ele conseguir a liberdade, que foi no dia 1º de maio de 1684, quando ele esteve na frente de Sanat Kumara. Então, ali começa um processo totalmente diferente na existência nossa, do planeta e do mestre, sem ele largar todas as encarnações que vieram posterior a 1684. Sim. Porque ele estava tentando já deixar azeitado o planetinha, ajeitado do jeito que ele queria, vamos dizer assim, a bola na marca de pênalti, para quando em 1954 ele entrasse, ele já fizesse o gol. Então ele não perdeu essa jogadinha. Ele é um sujeito extremamente... Bom, sujeito é modo de dizer aqui, entre aspas, né? É um ser. Mas é um ser corrigir. É um ser plenamente evoluído, Sim. ascensionalmente, Sim. que eu não sei se um dia ele senta na cadeira de senhor do mundo, mas tem todas as condições de fazê-lo isso em qualquer lugar, eu acredito, da nossa galáxia. Porque ele tem, e eu que já passei por algumas experiências de como ele age, é um visionário, né? Na acepção da palavra, né? Ele enxerga, sei lá quantos milhares e milhares de séculos na frente, né? Então a gente percebe que o plano dele, tanto é que quando a gente fala aquela, né? Mestre Saint-Germain, né? Mestre da liberdade, mestra Portia,
deusa da oportunidade e da justiça. Todos eles vêm acoplados da maestria que na verdade, eles conseguiram. Claro. Então, mestre Saint-Germain é o mestre da liberdade, é o estágio final da situação, da brincadeira. É o estágio final da brincadeira. Adorei. Eu sei, tá terminando, né? Tá terminando, não? Tá terminando, tem 5 minutos, mas eu adorei. Eu só quero dizer que o mestre Saint-Germain realmente tem uma cabeça genial. Tudo que ele faz é como se fosse um grande quebra-cabeça, sem tempo e espaço, né? E como ele alinhava tudo, né? É isso. Bonito, 5 minutes. Bom, 5 minutes. 5 minutes, eu quero então fazer aqui uma mensagem final dessa vez, falando para o pessoal que a gente tem muitos anos de estrada, né? Que quando a gente brinca, às vezes, a pessoa pede bibliografia, qual é o livro? Eu não sei se o pessoal quer experimentar, se a gente sabe ou não, mas a maioria das coisas que a gente fala, e às vezes a gente fala não tem livro, ou foi um processo de pesquisa, ou foi um processo que nós já lemos em algum lugar e aquilo ficou retido na nossa memória. Você que me conhece bem sabe que tipo de memória eu tenho. Sim. Então, é um pouco complexo, às vezes, a gente passar aqui bibliografia ou tá provando, né, da onde você tirou, da onde você está falando. Porque nesse processo todo, né, a gente também foi médium, né, e a gente tem os dons. A maioria das vezes eu me confundo muito naquilo que eu estou ouvindo e, ao mesmo tempo, tendo que falar. É complexo, né? Porque a questão da intuição é uma coisa, mas a questão da inspiração é completamente diferente. Então, é duro, às vezes, eu estar prestando atenção, às vezes, no que eu estou falando, porque eu já estou me adiantando naquilo que eu vou falar. Sim, claro. E, às vezes, fica um pouco fracionado as coisas. E pode dar a impressão para as pessoas que, às vezes, a gente está chutando. Mas hoje eu fiz questão de mostrar para vocês que mesmo aqueles que leem muito, mesmo aqueles que têm várias bibliografias para ler, é que, na verdade, os livros são bons, eles são essenciais, mas para uma elevação nossa, para uma ascensão nossa, para um despertar através de um renascimento, os livros não são tudo. O importante é que você vença a si mesmo, mas dentro de você, Sim. internamente. Sim. Se não houver um processo de reflexão, de introspecção, pode ter toda a bibliografia do mundo. Você pode escrever 500 livros usando a bibliografia que eu vou te dar, sem você ter lido, para depois você colocar no final do livro. Pouca coisa você vai estar acrescentando para o seu despertar e para a sua elevação. Procure internamente o seu silêncio. Trabalhe o seu silêncio internamente. O seu processo será, vamos dizer assim, escrutinado para você na medida que você conhecer o que está dentro de você. Claro. Ler livros, falar alguma coisa para vocês aqui, é a mesma coisa que dar um link, cair a ficha, né? Dar um insight, é alguma coisa que possa despertar o que já está dentro de você. Então, procure isso dentro de você. Muita coisa não está nos livros, não está na bibliografia, mas só tem dentro de você. Essa é a minha mensagem final. Adorei. Agradeço pelo convite, Carmen. Quero que todos tenham uma quinta-feira maravilhosa, já que o tempo está maravilhoso, um pôr do sol maravilhoso, um final de semana que comece com uma sexta-feira com muito amor, com muito carinho, e todos vocês estejam conosco no domingo, que nós estaremos falando a respeito da ascensão, através das canalizações que vão ser feitas, né? E o mestre naturalmente vai falar, e talvez dentro disso que nós conversamos um pouco, a gente vai melhorar lá na frente no domingo. E quero que todos entrem, naturalmente, uma semana com muitas felicidades, muita saúde, muita proteção e muito trabalho que hoje em dia todos nós precisamos. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Bueno. Amanhã eu estou aqui com a Vivi Keller, restaurando a sua energia através da música. E o Mestre Saint-Germain tem uma mensagem. A liberdade significa que quando você é livre para pensar, você é livre para manifestar. Olá, família Pax, vamos criar a paz planetária. Beijo no coração, beijo, Bueno. Amei.
Gratidão, namastê, família Pax.